E aí, beleza? Faz só alguns anos que humanos e elfos lutaram uma grande guerra contra o dragão e venceram. Mas isso não foi o suficiente para aproximar os elfos e os humanos, o que causava tristeza em Xiaoyu, que se apaixonou por Lia, uma princesa élfica. Eles tiveram que voltar para os seus mundos separados, mas prometeram se encontrar de novo um dia. Enquanto isso, escreviam cartas um para o outro sempre que podiam. Lia garantiu a Xiaoyu que logo falaria com o irmão sobre o relacionamento deles. O problema é que o irmão dela, Kael, é o rei dos elfos e odeia humanos. Ele proibiu Lia de voltar a ver Xiaoyu, mas a noiva de Kael, que está prestes a se tornar rainha, é uma mulher de bom coração. Ela reconhece a ajuda dos humanos na guerra contra o dragão e convida Xiaoyu e sua equipe para o casamento real. Xiaoyu fica empolgado quando recebe o convite. Ele não se importa com o casamento do rei. Na verdade, ele está feliz porque vai reencontrar Lia depois de tanto tempo. Agora ele já é um homem crescido. Depois de anos treinando como ferreiro, ele finalmente consegue forjar um lindo anel para Lia. Parece que a felicidade está batendo na sua porta, mas alguém não convidado também está se preparando para a ocasião. Rose, a elfa negra, realiza um ritual sombrio, misturando seu próprio sangue com almas de elfos para fortalecer a joia negra. O feitiço é tão poderoso que uma tempestade assustadora se espalha pelo mundo. Quando as nuvens escuras desaparecem, Xiaoyu se prepara para a viagem ao reino dos elfos. O mestre ferreiro aconselha Xiaoyu a desistir dessa história de amor impossível, mas ele não pensa em recuar. Ele sobe a bordo de um navio voador e parte rumo ao reino élfico. Durante a viagem, seu mestre lhe apresenta uma nova invenção, um skate voador. Voar com ele não é nada fácil. Xiaoyu quase cai, mas observa os pássaros ao redor e aprende a imitar os movimentos deles. Com isso, ele domina o skate e entra no reino dos elfos de um jeito impressionante, chamando a atenção de Lia. Ao vê-lo, Lia se anima e corre para abraçá-lo. Os dois acabam caindo no chão, mas vale a pena. Eles finalmente se reencontram. Lia continua igual, já que elfos vivem por milhares de anos, mas Xiaoyu cresceu muito desde a última vez que se viram. Ele a leva para um passeio pelo reino. No meio do caminho, eles fazem uma visita à futura rainha. Kael também os vê e fica furioso com sua noiva por não ter avisado sobre a presença de Xiaoyu. A rainha tenta acalmar Kael, dizendo que Lia e Xiaoyu não têm futuro juntos, já que ele vai envelhecer rapidamente, então deveriam deixá-los aproveitar um pouco. Mas Kael não concorda. Ele acredita que os humanos vivem pouco, mas as consequências do amor deles podem durar muito mais. Ele não quer que Lia sofra por causa disso e pede que a rainha acabe com essa história de uma vez. Sem escolha, a rainha leva Lia para um lugar especial, a caverna sagrada onde fica a gema da vida. O bem-estar dos elfos depende dessa joia. Como parte do ritual, a rainha deve usá-la no casamento. Mas uma ameaça desconhecida está rondando o reino, tornando arriscado para qualquer um da realeza ficar com a gema. A pessoa mais confiável depois da rainha e do rei é Lia, então ela recebe a missão de protegê-la. Só que há uma condição: ela não pode contar esse segredo para ninguém e precisa se afastar dos outros, principalmente dos humanos. Lia insiste que Xiaoyu é confiável, mas a rainha não acredita. Ela pergunta se Lia estaria disposta a colocar todo o reino em risco por algo que não vai durar muito tempo. Lia se sente triste, mas não pode ignorar seus deveres como princesa. O casamento começa e a rainha entra no salão vestindo um lindo traje branco. Lia a acompanha, segurando a gema da vida. Xiaoyu vê Lia no palco e corre para encontrá-la. A cerimônia do casamento continua. Lia preparou um presente especial para Xiaoyu e finalmente tem a chance de entregá-lo. É um arco dobrável feito com um material raro. Xiaoyu adora o presente e também traz o dele. Ele mostra o anel que forjou com as próprias mãos. Enquanto o rei e a rainha trocam seus votos, Xiaoyu se declara e diz que quer passar o resto da vida ao lado de Lia. Ele pega a mão dela para colocar o anel, mas Lia recusa. Ela não pode ser egoísta e esquecer suas responsabilidades. Antes que Xiaoyu entenda o que está acontecendo, a cerimônia é interrompida. Rose e os elfos negros invadem o salão, assustam os convidados e cercam o rei e a rainha. Rose ataca Kael e avança em direção à rainha. Ela se irrita ao perceber que a gema da vida não está ali e exige saber onde ela foi escondida. Como a rainha não responde, Rose lança um feitiço doloroso contra ela. Lia tenta impedir Xiaoyu de se envolver, mas ele não consegue ficar parado. Ele pega uma flecha e dispara contra Rose, conseguindo
salvar a rainha, mas Rose revida e fere Xiaoyu. O corte não é profundo, mas a dor da infecção se espalha rapidamente. Aproveitando a situação, Rose sequestra a rainha e avisa que, se Kyle quiser a esposa de volta, terá que encontrá-la no campo de batalha. Kyle ordena que preparem um navio para o combate e lembra Lia da responsabilidade que agora está em suas mãos. Xiaoyu quer ir junto, mas Lia não deixa. Mesmo assim, ele segue o navio em segredo, já que seus cães também foram levados. Enquanto passa ao lado da embarcação de Kyle, ele convida Lia para ir com ele. Com o skate voador, podem viajar mais rápido. Pelo bem da rainha, Lia aceita. Juntos partem atrás do navio dos Elfos Negros. Xiaoyu percebe que consegue rastrear Rose por causa da ferida envenenada que ela lhe causou. Ela mentiu sobre o destino e está indo para outro lugar. Eles se infiltram na nave e encontram a rainha presa em uma sala, mas Rose os descobre e manda os Elfos Negros atacarem. Xiaoyu se ocupa lutando, enquanto Rose agarra Lia e a joga para fora da nave. Sem hesitar, Xiaoyu salta atrás dela e consegue segurá-la sobre o skate voador. Ele promete que nunca vai deixá-la ir e pede que ela pense melhor sobre eles dois. Mas Lia muda de assunto e insiste que precisam voltar para o navio de Kyle. Eles tentam explicar tudo para Kyle, mas ele não quer ouvir e humilha Xiaoyu. Depois, ele repreende Lia por ser irresponsável e lembra a grande missão que ela precisa cumprir. Lia se sente envergonhada e diz a Xiaoyu para nunca mais procurá-la. Xiaoyu fica devastado e vai embora, mas no caminho escuta a voz de Rose. Ela oferece a ele tudo o que deseja, se aceitar ajudá-la. Xiaoyu perde a consciência e acorda mais tarde em seu próprio navio. Seu mestre o aconselha a aceitar que humanos e elfos não podem ficar juntos. O melhor é seguir em frente. Mas Xiaoyu recusa e parte sem dizer nada. Enquanto isso, a rainha tenta escapar da nave de Rose, mas não consegue. Ela pergunta por que Rose está fazendo isso. Rose revela que tudo é uma vingança pelo que viveu na infância. Ela é, na verdade, irmã da rainha, mas os pais delas a consideraram imatura e escolheram a outra filha como herdeira do trono. Rose quer recuperar o trono com a ajuda da Gema Negra. Seu plano é combiná-la com a alma do dragão para aumentar seu poder, enquanto Kyle continua distraído no caminho errado. Ela chega ao cemitério dos dragões. O dragão foi morto pelos elfos há anos, mas sua alma ainda está presa ali. De repente, Xiaoyu aparece. Rose pede que ele encontre o mapa antigo para localizar a Gema da Vida e, em troca, promete realizar seus desejos. Mas Xiaoyu não cai na armadilha. Ele deixa claro que não vai usar métodos sombrios para ficar com Lia. Em seguida, parte para ajudá-la. Lia segue para o campo de batalha com Kyle e os soldados élficos. A guerra está prestes a começar. Eles caíram direto na armadilha e foram atacados pelos elfos negros. Todos os soldados foram mortos e o navio foi incendiado. Xiaoyu e seus mestres conseguiram salvar os elfos e os levaram para a sua aeronave. Mesmo depois disso, Kyle continuou sem demonstrar gratidão e apenas ofereceu dinheiro pelo resgate. Lia se irritou e perguntou por que ele estava agindo daquele jeito. Xiaoyu era confiável e um bom companheiro para ela, mas Kyle suspirou e revelou a verdade. Xiaoyu estava infectado pela Gema Negra e não havia cura. Aos poucos, ele seria consumido pelo mal, assim como aconteceu com Rose. Lia sugeriu usar a Gema da Vida para curá-lo, mas infelizmente ela só funcionava em elfos. Xiaoyu escutou tudo e decidiu salvar a rainha sozinho. Ele roubou o mapa antigo e levou até Rose, pediu que ela libertasse a rainha, mas seu corpo já estava sob o controle dela. Sem esforço, Rose pegou o mapa e depois ordenou que Xiaoyu buscasse a Gema da Vida. A Kyle ordenou que Lia matasse Xiaoyu, mas ela não conseguia. Ela sabia que não poderia matar seu verdadeiro amor. Completamente tomado pela escuridão, Xiaoyu decidiu se sacrificar. Ele implorou que Lia o matasse antes que fosse tarde demais. Para ajudá-la, Xiaoyu atirou uma flecha contra ela, forçando-a a revidar, mas ele quebrou a ponta da flecha de propósito para não machucá-la. Enquanto agonizava de dor, Lia tentou curá-lo com a Gema da Vida, mas não funcionou. Ela não podia deixá-lo morrer. Sem pensar duas vezes, ela decidiu tomar o veneno para si mesma. Cortou sua própria mão e usou a gema para sugar a infecção de Xiaoyu. Ele despertou, mas ainda não estava completamente curado. Mesmo que tivesse sido salvo por enquanto,
enquanto a ferida deixada pela gema negra continuaria se espalhando. Mais cedo ou mais tarde ele morreria. Mesmo assim, Xiao Yu pediu para passar seus últimos momentos ao lado de Lia e implorou para que o deixassem continuar na missão. Todos partiram rumo ao Vale Sombrio, mas Rose já estava preparada para a guerra. Ela lançou lava e enviou os elfos negros para atacá-los. Em meio à batalha, Rose invadiu a aeronave e exigiu que Lia entregasse a gema da vida. Kyle distraiu Rose enquanto Lia fugia com Xiao Yu. Antes de sair, Kyle atirou contra a nave, fazendo com que ela perdesse o controle e caísse nas montanhas. Sem querer, acabaram bloqueando o único caminho que levava até a rainha. Lia usou sua flecha mensageira para enviar a gema da vida para a rainha, enquanto procuravam outra rota. Rose apareceu, capturou Lia e ameaçou seus companheiros, suspendendo-os sobre um rio de lava fervente. De repente, galhos verdes começaram a se espalhar pela caverna. Eles agarraram Rose e resgataram Lia e os outros. Era a rainha usando o poder da gema da vida. Parecia que tudo estava resolvido, mas Rose ainda tinha uma última carta na manga. Ela engoliu a gema negra e se transformou em um verdadeiro monstro. Todos começaram a fugir, mas precisavam encontrar um jeito de detê-la. Xiao Yu teve uma ideia e pediu que todos confiassem nele. Eles começaram a jogar a gema da vida de um lado para o outro para distrair Rose, mas o verdadeiro plano era atraí-la para a lava. Xiao Yu empurrou Lia para longe e provocou Rose até que ela chegasse perto o suficiente. No momento certo, ele a empurrou, mas ela conseguiu agarrá-lo. Xiao Yu gritava de dor, mas não soltava a gema. O veneno da gema negra continuava se espalhando pelo seu corpo, mas ele se manteve firme ao lembrar dos momentos que viveu com Lia. As lembranças bonitas ajudaram a mantê-lo são. De repente, a lava começou a congelar e uma árvore cheia de vida surgiu no meio do vale. Os elfos negros foram destruídos e suas almas finalmente encontraram paz. Enquanto isso, Xiao Yu renascia com o poder da gema da vida. Kyle não podia acreditar no que via. A gema havia se integrado a um humano. Isso fez com que ele percebesse que estava errado sobre os humanos o tempo todo. Lia, sem dúvida, escolheu a pessoa certa. Dessa vez, não haveria mais nada separando os dois. Terminando assim, o Reino dos Elfos, animação de aventura e fantasia de 2016. E eu espero você no mundo élfico